Olá, sou Cléa Crateus, acadêmica de Pedagogia do Polo de Coelho Neto, Maranhão. Vou falar um pouco sobre a modernidade, o fortalecimento da burguesia e da educação. No início da Idade Moderna, ocorreu a tomada da cidade de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453 e terminou com a queda da Bastilha e a Revolução Francesa em 1789. Esse período foi marcado pelo renascimento cultural que revolucionou as ciências e as artes, através de figuras históricas de Leonardo da Vinci e Michelangelo. O fortalecimento da burguesia é uma camada social da era moderna que abrangia tanto os donos de banco como os comerciantes e jornalistas. E como não fazia parte do terceiro estado, a burguesia não tinha acesso ao poder político monopolizado pelo clero e pela nobreza. Depois da Revolução Francesa e Industrial, no século XVIII, sua influência econômica começou a crescer facilmente. Hoje conhecemos a burguesia como classe social que detém os meios de produção e portadora do poder político. O absolutismo na França se tornou o mais destacado e simbólico para o estudo da época, tanto por sua riqueza quanto pela duração e efeito. Esse regime findou com a Revolução Francesa em 1789, que defendia os direitos da liberdade, igualdade e fraternidade contra os privilégios hereditários da nobreza, visando a ascensão dos burgueses que propõe a igualdade de direitos e oportunidades do liberalismo. Com a delimitação das fronteiras nacionais, o absolutismo contribuiu para a diminuição das diferenças culturais locais e um novo idioma, uma nova moeda foram plantadas para toda a nação. O absolutismo deixou de existir por volta do século XIX, uma vez que já era contrariada pelas ideias iluministas. O iluminismo foi um momento cultural que se desenvolveu na Inglaterra, na Holanda e na França nos séculos XVII e XVIII. Nessa época, o desenvolvimento intelectual que vinha ocorrendo desde o Renascimento deu origem à ideia de liberdade política e econômica defendida pela burguesia. O nome iluminismo se deu porque os filósofos e economistas julgavam-se propagadores de luz e do conhecimento. Com o iluminismo vieram grandes avanços que, junto à Revolução Industrial, abriram espaço para a grande mudança política determinada pela Revolução Francesa. Marquês de Pombal, ministro de Portugal, foi enviado ao Brasil como representante das ideias liberais alimentada pelo iluminismo. Ele acreditava que as influências exacerbadas da Igreja eram o motivo do atraso de Portugal em relação a outros países. Em 1759, os jesuítas europeus foram expulsos do Brasil e são fechadas quase 30 escolas que lá existiam. O sistema de educação implantado por Marquês de Pombal não muda o modelo de educação vigente, que permanece com a formação das elites e o propósito religioso. A burguesia e a educação chegou a ter períodos com grandes correntes pedagógicas. Uma delas foi Montaigne. Ele defendia um ensino diferente para os jovens nobres. Acreditava que o ensino não fosse apenas aprender, mas sim assimilar as coisas do cotidiano. Mesmo assim, as pessoas das classes inferiores continuavam sem instrução escolar. Foi quando surgiu o protestantismo com Martinho Lutero. O seu propósito era educar a burguesia e as classes menos favorecidas. Por fim, a educação, por sua vez, enquanto fator social, construtivo e transformador, deve ser um referencial às suas demandas, atendendo todas as classes sociais.